Pois é, nesta terça-feira, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que contestar a integridade das urnas eletrônicas significa duvidar da democracia. As falas foram feitas durante uma palestra sobre justiça eleitoral e defesa da democracia em São Paulo, abre aspas. É absolutamente ofensiva qualquer afirmação em relação à fraude nas urnas eletrônicas para todos aqueles que construíram esse sistema de votação que é o melhor do mundo. Eu diria que nenhum país do mundo tem eficiência em conduzir o processo eleitoral como o Brasil. Moraes sugeriu que os ataques, como têm sido chamadas quaisquer críticas às urnas, seguem uma cartilha internacional supostamente inaugurada por questionamentos a eleições na Hungria, Polônia, Itália e Estados Unidos. Ana. Olha, Paula, é complicado, né? Porque nós não estamos vivendo num estado normal. Nós estamos num estado de exceção, isso fica mais claro, né? A cada dia fica mais claro. E agora o Alexandre de Moraes fazer essa declaração que contestar as urnas é duvidar da democracia, que lei é essa? Mesmo se nossas urnas fossem absolutamente 100% seguras, que não existe nenhum dispositivo eletrônico no mundo 100% seguro, até a NASA aqui nos Estados Unidos é invadida, né? O site do FBI já foi invadido. Mesmo se fosse, contestar qualquer coisa é democrático. Está dentro do nosso direito constitucional de debater, de questionar. Ele próprio já disse isso na ADI 4451, que eu sempre leio aqui. É um direito e um dever do cidadão perguntar, debater, questionar, peticionar, pedir. Que lei é essa? Contestar as urnas. De que lei ele está falando? Só se for na Constituição, né, da cabeça do ministro. Ele diz que é o melhor sistema do mundo. A própria Suprema Corte da Alemanha rejeitou esse sistema, disse aqui não. Esse sistema sem poder averiguar de fato o voto físico, aqui não. Brasil, Butão, Bangladesh. O melhor do mundo de acordo com quem? Alguém fez alguma pesquisa que a gente, né, não ficamos sabendo de pesquisa? Alguém fez alguma investigação? É o melhor sistema do mundo de acordo com o quê? Com quem? Com que órgão? Com a opinião. Se é uma opinião do ministro, que é o melhor sistema do mundo, nós também podemos dar a nossa opinião de que o sistema precisa ser melhorado. E o senador Cleitinho disse hoje na CPMI que vai colocar o debate do voto impresso de volta, porque ele precisa seguir sim. Agora, nós estávamos falando da soltura dos 90 presos, né? Mais um lote, como animais. Uma vergonha isso, como animais. Cadê o ministro dos Direitos Humanos do Brasil? Cadê o ministro dos Direitos Humanos? Mulheres, idosas, que agora estão em meia liberdade com tornozeleira eletrônica, sem o processo legal, sem julgamento, sem condenação e de tornozeleira eletrônica. Falamos essa semana, né, sobre o Monark, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Monark, né, multa de 300 mil, não pode abrir mais nenhum canal no YouTube, no Twitter, nas redes sociais. E o Monark disse, abro aspas, o que eles podem tirar de mim que já não tiraram? Eu já não tenho direito à prosperidade, eu já não tenho o direito a construir nada. Portanto, diante desse cenário, né, que nós estamos vendo, o Fernão, o Augusto falaram, né, nós temos que chamar as coisas pelos nomes que elas são. Isso é tortura psicológica, é tortura física, é tortura mental, isso é tortura. Estamos sob um estado de exceção
onde o nosso judiciário, membros do nosso judiciário, não vou colocar todos não, ainda existem juízes muito sérios no Brasil, primeira e segunda instância, onde membros do judiciário estão aplicando em cidadãos inocentes, sem julgamento, sem condenação, um processo de tortura. Perfeito. Silvia, eu vou repetir a declaração do ministro Alexandre de Moraes hoje, nessa palestra que ele fez sobre justiça eleitoral, quando ele diz o seguinte, abre aspas, é absolutamente ofensiva qualquer afirmação em relação à fraude nas urnas eletrônicas para todos aqueles que construíram esse sistema de votação que é o melhor do mundo, fecha aspas. E aí eu vou trazer um artigo da Revista Oeste, intitulado aí, é proibido modernizar a urna eletrônica, vou até pedir para a produção exibir aí na tela, foi um artigo publicado aqui na Revista Oeste em julho de 2021, que nós publicamos, foi uma reportagem de Christian Costa. E aí, ele traz uma declaração do Carlos Rocha. Quem é Carlos Rocha? Ele é engenheiro formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, e ele, na verdade, liderou o desenvolvimento e a fabricação da urna eletrônica nos anos de 1990. E ele disse o seguinte, tá, aspas, para o Carlos Rocha, um dos criadores da urna eletrônica no Brasil. A democracia brasileira não pode continuar a depender de um pequeno grupo de técnicos do TSE que tem o controle absoluto sobre o sistema eletrônico de votação de todos os códigos e chaves de criptografia. Fecha aspas. Rocha diz ainda que é preciso maior transparência, como submeter o software desenvolvido pelos especialistas do TSE a uma autoridade independente como o Inmetro. Então está aqui uma declaração do Carlos Rocha, um engenheiro que participou da criação da urna eletrônica lá no ano de 1990. Como bem disse o Augusto, né, são textos que você só vai encontrar aqui na Revista Oeste, porque as urnas eletrônicas acabaram se tornando aí um assunto interditado, um assunto proibido, e nós aqui ainda podemos, acho, né, levantar alguns questionamentos com responsabilidade e com transparência. Então, convido a você que também está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro para ler textos como esse, que foi publicado lá em 2021 e a gente percebe que esse tipo de discussão continua, para você assinar o nosso conteúdo digital. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então só usar esse QR Code que está aparecendo aí na tela, num passo a passo bem simples. Você também se torna o nosso assinante e contribui para que programas como o Oeste Sem Filtro continuam e permaneçam no ar, porque não vão nos calar e por isso a gente precisa do seu apoio, da sua assinatura. A gente facilita o pagamento com cartão de crédito, com boleto bancário, mas a gente precisa do seu apoio para continuar aqui exercendo o nosso jornalismo independente. Agora sim, Silvio, quero te ouvir também. É possível tratar desse ponto específico, Paula, em relação ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral, com moderação e com absoluta clareza. Veja, não existe máquina infalível, não existe isso. E apontar que o sistema pode ser aperfeiçoado, porque a tecnologia é uma roda que não para, está sempre em constante inovação, revolução, melhoria, e pedir segunda camada de proteção a algo que sim deve ser inviolável, não significa dizer que alguém fraudou isso. Isso é outro assunto. Isso diz respeito à Polícia Federal, a investigações. Não, mas simplesmente pedir que a urna eletrônica, por exemplo, por se tratar de uma máquina, passe por processos de modernização. Isso foi dito pela esquerda o tempo inteiro. Algo mudou quando foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí foi construída a partir daí uma grande falácia, eu não vou usar mais o termo narrativa, de que havia um golpe em curso. E nós estamos acompanhando tudo o que aconteceu. O que eu queria dizer, Paula, é que há determinadas linhas na vida e numa sociedade democrática, enfim, regada e que tem uma carta magna, uma constituição, como nós temos aqui, né, numa democracia, que não podem ser cruzadas. Isso aconteceu no dia 20 de outubro do ano passado, quando talvez ali, num momento de aflição e de agonia, a ministra Carmen Lúcia disse durante uma sessão em 20 de outubro, repito, do Tribunal Superior Eleitoral, que a produtora Brasil Paralelo e alguns perfis de políticos, influenciadores digitais,
estariam diante de censura. E ela falou assim, olha, isso parece censura, aliás, isso é censura, mas vai ser só dessa vez. Não existe censura cirúrgica. A partir do momento em que se cruza essa linha, você parte para um outro lugar. E já está muito claro que não foi só dessa vez. O que o ministro está dizendo é, não pode mais falar sobre isso, está proibido falar sobre esse tema no Brasil. Não é muito diferente do pacote da democracia, e aqui uso todas as aspas necessárias, porque de democracia não tem nada, apresentado pelo comunista Flávio Dino ao lado do presidente da República, quando ele disse, nós teremos agora uma casta privilegiada no Brasil com super foro privilegiado, que não pode sequer ser hostilizado, xingado, e aqui estão o presidente da República, o vice, o presidente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o procurador-geral da República. Eles não podem ser chamados de ladrão, eles não podem ser chamados de nada a partir de agora. Nada hostil. Por quê? Porque eles têm ali uma aura diferente de qualquer cidadão. Então, quando a gente diz que todo cidadão é igual perante a lei, menos eles. Eles são mais iguais, mais especiais. Então, é exatamente o que a gente está vendo no Brasil. Esse pessoal está governando o Brasil em consórcio e, sim, com uma mão pesada que não tem absolutamente nada a ver com democracia. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito de reunião são garantias constitucionais. Resta saber se a Constituição é a mesma para todos os brasileiros ou se existe já essa casta privilegiada que tem aí as suas próprias garantias, sabe Deus aonde. Agora 19h08, quero agradecer, cerca de 50 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no canal da Revista Oeste. Aproveito para pedir um like, um joinha também para você comentar aqui no nosso canal e compartilhar esse link nas suas redes de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais para a gente ampliar aqui nossa comunidade da Revista Oeste todo dia, 5h45 da tarde, a gente tem um encontro marcado. Fernão, rapidamente um minutinho que eu preciso chamar um intervalo aqui. Gente, a questão sobre se a urna é segura ou não é segura é secundária. A questão é a que pôs o inventor da urna aí que você mencionou. Você sabe escrever código? Não sabe? Então você está inabilitado para avaliar se a urna qualquer coisa que você possa dizer sobre a urna. Você está dependendo da palavra de um técnico, né? E é por isso que a Constituição alemã, né, estabelece que o voto tem que ser escrito em alemão e não em código, porque senão você precisa de um tradutor e você fica na mão de um tradutor. Agora, por que o Alexandre de Moraes bota isso como dogma, né? E diz para você que ele vai te assassinar se você duvidar disso? É pela mesma razão que a Inquisição fazia isso. É porque ele não acredita no que ele está falando. Se ele acreditasse que ele tem poder de convencimento com um argumento, ele não precisava fazer isso. É óbvio esse negócio, né? A chave deles é esse troço. Eu elejo quem eu quero, do jeito que eu quero, você não dê palpite nisso. Se você falar, eu te fuzilo.